Boa noite, a graça e a paz, irmãos, amém? Vamos orar, continuar nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor? Soberano, graças te damos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, chegamos até a tua casa. O alimento já está preparado, o pão já está preparado. Que tu possas, Deus, abençoar-nos, mas sobretudo, direcionar-nos e aprender contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Resoluções para um novo ano. Falar em um novo ano, que nem começou ainda, é um pouco difícil. Mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, embora tivemos tantas incertezas, uma certeza é grandiosa, é que a presença do Senhor estará conosco no ano vindouro. Embora tudo seja incerto, até nós mesmos somos incertos. Ninguém sabe como é a brevidade da vida, ou como iremos estar ou não em 2026. Mas a presença do nosso Deus estará plenamente conosco de janeiro a dezembro. Eu gosto de ver é que quando nós estamos em novembro, dá aquela sensação de quintou. Porque quando dezembro chega, é o sextou. É como se eu tivesse trabalhado a semana toda. Eita, novembro é a véspera, porque dezembro é o sextou e o novo ano chegará. Só que o interessante, irmãos, é que o ano não é uniforme para todos nós. Imagina se todos nós passássemos o tempo de janeiro a novembro e todos nós fôssemos alegres. Seria bom. Mas se todos fôssemos tristes, não seria bom. Mas ao mesmo tempo, o momento que eu estou alegre, outras pessoas talvez estejam tristes. No momento que eu digo que 2025 foi ótimo para mim, para outras pessoas é uma oração: ô Senhor, se eu pudesse apagar 2025 da minha memória. Será que não tem pessoas fazendo essa oração? Porque foi um ano difícil, foi um ano árduo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que do dia 1º de janeiro até a data de hoje, o Senhor está conosco. Sabe, eu posso olhar para o alto e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Você pode olhar para o alto e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Seja nos momentos difíceis ou seja nos momentos alegres, mas há uma graça de Deus nos sustentando de pé de janeiro a novembro. Aí você acha que essa graça vai parar? Não, irá nos sustentar nos dias vindouros, porque Ele é bom e misericordioso. Aí o tema dessa noite é focar no essencial. Aí Ellen vai me entregar um pequeno embrulho. Chega dezembro, quer dizer, a gente está em novembro ainda, e todo mundo espera ganhar um presente. E a pergunta é: para quem é? Por quê? Qual data esse presente de hoje? Aí eu gostei de quando eu disse no primeiro culto, que algumas pessoas vão pensar que é um enfeite para a árvore de Natal, que o pastor disse que vai colocar. Mas não é não, irmão, não é um enfeite para a árvore de Natal, não. Mas é algo que eu vou abrir daqui a pouco. Mas eu queria que você, como nós somos seres humanos e somos curiosos, vai ficar o tempo todo imaginando qual é a hora que eu vou abrir, mas eu quero que você foque no essencial, e o essencial nessa noite é a mensagem. Depois eu vou abrir, que Ellen vai me ajudar novamente, aí você vai entender, porque muitas vezes nós achamos que focar é apenas concentrar, é voltar a minha ou a sua atenção, é direcionar. Nessa noite Deus quer trazer e quer trazer você, de que focar é ajustar algumas coisas. Aí vai aparecer uma imagem totalmente desfocada. Eu, por exemplo, sou míope. Se eu tirar o óculos, eu vejo dessa forma. E olhe lá se quando a luz bate, eu não vejo várias luzes ao redor. Mas nesse momento, eu não vejo, você talvez diga: não está tendo algum problema com o telão. Não, a imagem é desfocada.
Porque eu quero trazer para você é que chegará o momento, e chegou o momento, de focarmos no que importa. Chegou o momento de que Deus quer nos trazer uma nitidez, mas não uma nitidez para os olhos físicos, não. Uma nitidez para abrir os nossos olhos espirituais do que Ele quer fazer e falar conosco nessa noite. Aí eu trouxe 4 imagens de, primeiro, uma mulher que está trabalhando. A segunda, uma mulher que está nos afazeres de casa. Terceiro, uma mulher cuidando dos filhos. Por incrível que pareça, todas as imagens aqui são mulheres. Por quê? Porque mulher dá conta de 3 coisas ao mesmo tempo. Olhe lá se não dá conta de 10. Ela foca nas crianças, consegue fazer. Ela foca nos alimentos, consegue fazer. Ela foca nas atividades de casa. Ela foca nos trabalhos e às vezes faz tudo por excelência. E a última somos nós. Se não focar em uma atividade, não consegue fazer outra. Por exemplo, não sei se foi na prática, hoje eu tive o desafio de um ribuliço lá em casa, na casa da minha avó, e eu fiquei para fazer o almoço. E eu tinha 2 coisas para fazer. A panela queimou. Porque eu não consegui fazer o que tinha e ao mesmo tempo olhar a panela. Ou eu ficava diretamente só olhando, ou eu fazia uma ou outra. Inventei de fazer as 2 e a panela queimou. Mas você acha que se fosse a minha mãe ou outra mulher, não conseguiria dar conta do recado? Daria. Sabe por quê? Porque inúmeras tarefas também nos cansa. Quantas tarefas nós fizemos nesse ano, ou quantos desafios foram propostos esse ano e cansou, porque nós queremos dar de conta de tudo, agarrar o mundo com as mãos e às vezes não iremos conseguir. Aí o texto da frase vai dizer o seguinte: é preciso você fazer menos coisas para obter mais efeito, em vez de fazer mais coisas com efeitos colaterais. Não é que você vai deixar de fazer as suas atividades, não. Mas tem momentos que é melhor você centrar em poucas coisas e dar conta e ofertar o melhor do que agarrar o mundo com tantas atividades e não conseguir nem dar o melhor na primeira, mas agarrou várias. E o texto continua. Qual a única coisa que você pode fazer de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? E tem alguma coisa que você pode fazer para tornar fácil as atividades? Foi escrito há 2000 anos atrás. Jesus, inspirando Lucas escreve o texto no Evangelho, e deixa um texto lá dizendo que se nós priorizarmos Ele, a presença dEle, as coisas irão tornar-se fácil. Ou melhor, às vezes se nós priorizarmos exclusivamente a presença dEle, terá coisas que serão desnecessárias para a gente fazer, porque Ele fará por nós. Aí o texto vai estar escrito lá em Lucas 10, 38, 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava tão ocupada com muito serviço, e aproximando dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Quando nós lemos esse texto, dá a entender que Maria era uma mulher bem calma, passiva e contemplativa. E Marta seria uma pessoa bem agitada, ativa, dinâmica. Mas nessa noite, meu irmão, eu não quero dizer que Maria é a certa e Marta é a errada. Não, porque se você for focar nos afazeres, todos nós temos em casa. Quando diz assim: ei, vai chegar uma pessoa em sua casa, você não tenta organizar as coisas? Então Marta não estaria errada,
Marta foi lá organizar tudo, providenciar tudo, porque ia chegar uma visita na casa dela. Eu vou organizar aqui, vou preparar o almoço, porque eu não sei, Jesus vem com muitos discípulos, não sei quantidade, vamos preparar as panelas, vamos preparar tudo. E Maria, no texto que foi dito, Maria não ajudou em nada. Maria apenas se prostrou diante dos pés do Senhor. Marta estava errada? Não. Porque eu poderia dar um exemplo bem básico para você nessa noite. Enquanto eu estou ministrando, e tem pessoas, vocês estão me escutando, tem uns irmãos que estão lá fora servindo, estão fazendo uma atividade. Eles estão errados? Não, porque não estão escutando, não. Jesus quer dizer aqui, ei, o errado não são as atividades, mas onde está o seu coração. Eles estão lá fazendo uma atividade, mas o coração está honrando os céus. Eu estou falando, mas eu tento honrar os céus. Você está me escutando, mas está tentando honrar os céus, me ouvindo o que Deus quer falar com você. Então Marta não é errada, mas Maria teve algo bom. O quê? Quando diz, está chegando um homem, enquanto Marta foi providenciar, Maria ficou aos pés, porque não era qualquer homem, era Jesus que tinha entrado naquela casa. Ei, não era todos os dias que Jesus ia entrar naquela casa. Se Jesus viesse ao meu encontro e ao teu encontro, seria todos os dias que ele ia entrar? Não pode perder a oportunidade. Acho que Maria pensou, eu não posso perder a oportunidade, porque aqui está o Rei dos Reis, o Deus que me criou, eu vou me prostrar e render a minha adoração a Ele. Deixa as coisas para lá, mas eu quero ofertar o melhor do meu coração. Você está aqui porque você tenta ofertar o melhor da sua adoração. Aí 3 efeitos colaterais do excesso de tarefas. Aí foi aqui que eu respirei. Jesus é para ministrar ou não? E pedi várias confirmações, porque às vezes isso aqui nos confronta. O que eu vou falar agora. É para ministrar ou não? E eu pedi confirmação. Me responde, meu Deus, como eu fiquei como Marta na semana, inquieto, preocupado. Se o Senhor não me confirmar, eu ligo para o pastor, Senhor, pastor, prego não, hoje não. Porque Deus não me confirmou que eu tenho que ministrar. Me socorra, e ele vai dizer, gente, e ele me confirmou, mas Senhor, me confirma de alguma forma que o Senhor tem que falar. Cheguei no culto da quarta, Deus dá uma pincelada no meu coração. Deus, mas não precisa ainda de outra. Que só essa não aquietou meu coração, não. Ainda estou Marta, estou preocupado e estou inquieto. Aí ele vai e confirma pela segunda. Aí eu, então, será que eu sou incrédulo mesmo? Que eu quero a terceira. Que eu ainda estou assim, cheguei no culto, sentei e disse, meu Deus, como eu vou subir? E sentei ali, o louvor acontecendo, Deus usa Eveline. Agora de uma maneira tão poderosa, meu irmão, que só eu e os céus sabia. Chegou no meu coração e disse, ei, Deus está mandando te dizer, fala, porque sou eu que estou mandando você falar. Fala, não tem medo, porque os céus honrará. Fala, porque eu quero um povo para escutar. Eita, e aquele mistério, meu Deus, agora não preciso mais de uma quarta não, porque só essa terceira já acalmou meu coração. Então vamos para os 3 efeitos colaterais, quando você está assoberbado de tantas coisas. Olha o que acontece primeiro, está internamente tumultuado. Sabe aquelas pessoas que estão por dentro tumultuadas? Tem tanta coisa para fazer, não fez nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e só procrastinando, mas dentro corroendo, porque não consegue fazer. Aí o texto vai dizer, Lucas 10:41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, Marta, por que tu estás preocupada com tantas coisas? Ei, Marta, por que tu estás preocupada? É como você diz assim, Bruno, por que você está preocupado? Ei, irmão, por que você está preocupado? Irmã, por que você está preocupado com tantas coisas? Você vai ver que o essencial não são as coisas, mas onde o seu coração está, e o seu coração tem que estar na minha presença. E quando nós estamos altamente tumultuados, meu irmão, nada presta. Nada consegue ter cheiro, nada consegue ter sabor, tudo está ruim. Mas eu quero te dizer que tem pessoas que estão tumultuadas também, porque estão carregando tarefas demais.
coisas demais, coisas que nem são para elas, mas agarra a síndrome de eu vou resolver com os meus braços. E se eu não resolver, ninguém consegue resolver como eu. Aí fica como Marta, inquieta e com muitas coisas para fazer. Aí há esse pensador do tempo de 1547, trata de conhecer a ti mesmo. É a tarefa mais árdua do que parece. Tem coisa difícil do que você conhecer a você mesmo e dizer, eu preciso ser mudado. Eu sou imperfeito nessa área e preciso ser mudado. É mais fácil apontar. Agora, reconhecer, como é difícil reconhecer. Porque você é o alecrim dourado e nunca erra. Sabe aquela pessoa que nunca erra? Porque eu conheço pessoas que nunca erram, sempre estão certas, mas sempre quem errou foi a outra pessoa. É uma Marta, preocupada com tantas coisas e não resolve, que o coração tem que estar na presença dele e ele nos faz reconhecer quando precisamos ser mudados. A segunda coisa é, quando eu estou tumultuado demais, eu começo a ficar exteriormente irritado. Aí eu lembrei de um pastor que diz o seguinte, vinha numa velocidade, tinha tanta coisa para resolver na igreja e tinha que chegar no culto. Aí a avenida era longa e vinha um certo carro na frente que não sabia se ficava na mão esquerda e nem na mão direita, ficou justamente no meio. E vinha numa velocidade de 20 quilômetros. E ele doido para chegar, a velocidade nem era aquela e esse homem não passa não. Mas se eu parar de frente dele, eita, mas eu vou dizer tanta coisa, porque eu já estou por aqui. Eu estou começando a ficar irritado. E ele, o pastor, homem, como qualquer outro, por que não poderia ficar irritado? Começou a ficar irritado quando ficou em paralelo com o carro, baixou o vidro, ele conseguiu dizer? Não. Era como se o Espírito Santo dissesse, ei, silencia, fala não. E ele disse que ficou corroendo por dentro. Mas o interessante é que quando ele chega na porta da igreja, quem para o carro? O próprio cidadão que estava atrapalhando. Meu irmão, imagina se ele tivesse irritado com aquele homem e tivesse falado mal. Com que cara que ele ia pregar? Porque eu não tinha. Ele ia olhar para a cara daquele homem irritado e ministrando aquele homem. É justamente aquele que disse tanta coisa comigo, eu não dou nem credibilidade para ele. Olha como Deus faz, como o Espírito Santo trabalha. Tem momentos que nós estamos exteriormente irritados, que é melhor silenciar e deixar o Senhor agir. Tem momentos, e isso você não vai levar para 2026 não, é 2025 é para resolver, que é melhor você silenciar e deixar o Rei dos Reis resolver. Agora isso também tem a outra moeda, nem tudo também é para silenciar, tem coisa que tem que ser falado, porque senão gera omissão de verdade, que nem tudo que a gente fala do irmão é fuxico nem fofoca, é a atitude dele que precisa ser mudada, e Deus levanta um para dizer, fulaninho, muda nisso e muda aquilo que tu estás errando. Então vamos continuar a permanecer de forma diferente, porque não é dessa forma que a vida caminha não. Aí, outra coisa, ela estava pessoalmente frustrada. Marta, porém, estava tão ocupada com muito serviço, e aproximando-se perguntou, Senhor, não te importas? Ela já estava inquieta e preocupada. Ninguém foi ajudar ela nos afazeres. Era como se ela estivesse dizendo, nem Jesus está preocupada comigo. Eu tenho tanta coisa para fazer, parece que ele nem está vendo para mim. É como se ela estivesse ficando abusada. Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Jesus, eu estou passando por isso aqui, com tanta tarefa para fazer, e ninguém se levanta para me ajudar. Será que ninguém levantou para ajudar? Ou você que agarrou todas as tarefas e quis fazer sozinha? Fica a pergunta. Será que não levantou-se ninguém para socorrer? Ou porque você disse, se ninguém fizer, só eu posso fazer, e só eu faço bem feito e ninguém sabe fazer? E por isso você está tão atarefada e ensoberbada.
Aí David Jung diz: a desordem da vida diária é produto de desordem dos recôndito mais interiores do coração. Quando você está irritado, desanimado, frustrado, é a tua alma que está transparecendo tudo que o teu coração está. Porque de uma fonte não pode jorrar duas coisas. Se o meu coração está frustrado, não tem como permanecer um sorriso. Ei, uma hora eu começo a transparecer tristeza, porque eu estou frustrado por dentro, porque as coisas não aconteceram. E por fim, Marta, porém, estava tão ocupada com muito serviço, que aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com esse serviço? Diz-lhe que me ajude. Aí Marta já estava usando como autoridade: ei, Jesus, manda essa mulher vir me ajudar. Aí eu abro um parênteses. Tu sabes quem é essa Marta? É aquela que quando o Senhor demorou chegar, o irmão estava muito doente, tão doente que chegou a morrer, Lázaro. E ela chega e diz: o Jesus demorou e chegou. Ô Senhor, mas como tu demoraste a chegar? Aí Jesus responde: eita Marta, mas não é para a morte agora. Eu irei ressuscitar. Eu sei que naquele dia o Senhor ressuscitará e tal. Ô Marta, tu não conhece o poder e nem a glória de Deus. Remove essa pedra, Marta. Aí Marta disse: mas o Senhor vai mandar remover essa pedra? Essa pedra, se eu soubesse que ela está cheirando tão mal, já tem tantos dias que ele morreu. Marta, Marta, remove a pedra. Meu irmão e minha irmã, deixa de ser Marta, remove a pedra, porque o Senhor ressuscitará. E Lázaro vem para fora. Essa mesma Marta, que está dizendo: diz-lhe que me ajude. Mas essa ajuda aqui de Marta é cheia, sabe de quê? De orgulho. Ela foi fazer as tarefas todas. Ela providenciou e queria resolver tudo. Ela nem estava preocupada em saber que era o rei que estava na casa. E como esse orgulho se manifesta? Eu preciso agradar todo mundo. Agrada todo mundo que tu vai conseguir muito agradar a todos. Importa agradar a Deus do que aos homens. Importa agradar a Deus do que os homens. O segundo, provar a minha capacidade. Quantas pessoas acham que tem que provar capacidade? Porque se eu não fizer, ninguém consegue, eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Ei, é Ele que reveste de poder e força do alto. A tua capacidade não é nada se não for revestida dos céus. É Ele que unge com autoridade. É Ele que coloca o bálsamo e o azeite sobre as nossas cabeças e nos faz guerrear batalhas que até então achávamos que eram fracos. Mas é Ele que nos mantém forte. A tua capacidade não precisa ser provada por ninguém. A tua capacidade tem que ser revestida dos céus, do alto, que traz poder para tu permaneceres de pé. Sabe a outra coisa? Palminha nas costas. Porque se ninguém me disser que eu fui bem, não foi bom o que eu falei. E meu irmão, e quem está preocupado se foi bem ou não? Fala o que Deus mandou você falar, que Ele se responsabiliza. O outro ponto, perfeccionismo. Quantos de nós somos tão perfeccionistas, por isso que fica ensoberbado, com tanta tarefa para fazer, com tanta coisa, porque se nada sair do jeito que planejou, as coisas desandam para dentro de nós. Ei, Deus quer quebrar também perfeccionismo nessa noite. Não é para nós querermos coisas de todo jeito, não. Ele é organizado, e se Ele é organizado, eu preciso ser organizado e você precisa ser organizado nas coisas. Mas Ele não quer esse extremo de nós, não. Ele quer algo que nós entregarmos, mas entregarmos de essência e adoração a Ele, sendo o melhor das primícias. Posses. Tem pessoas que quanto mais coisa tem, poder tem, acha que é alguma coisa, está acima de alguém. Ei, Marta, você vai ver que Maria não fez nada, mas recebeu o melhor de tudo. Ei, Marta, tu acha que tu tens muitas coisas? Quando eu digo Marta, é sentido genérico, viu, irmão? Não é destinado exclusivamente a uma Marta que esteja me escutando.
Ei, Marta, tu achas que tem muitas coisas, então tu és a bam, porque tu tens propriedade, tu tens tudo. Ei, Maria podia não ter nada, mas tinha o Rei dos Reis dentro do coração. Maria podia não ter feito atividade nenhuma, mas estava prostrada aos pés daquele que criou-a para adorar. O outro, pena. Eita, mas tem gente que é vitimista. Aconteceu isso. Tem pena de mim. Meu irmão, Deus te fez foi forte para levantar a cabeça. Caiu, levanta novamente. Não precisa ter pena não. Para de vitimismo, porque o Rei dos Reis fez para levantar de cabeça erguida, olhando para o alto. E o alto é Jesus Cristo. Quebra nessa noite todo o vitimismo em nome de Jesus e levanta a cabeça. E poder. Tem pessoas que quando tem poder, eita, mas começa a ter um rei na barriga. São orgulhosas. Há um ditado: quer conhecer o homem, dele poder. Porque quando tem poder, pisa, humilha, faz como quer, porque eu mando, eu posso e o poder está nas minhas mãos. Ei, o Rei dos Reis teve todo o poder para criar os céus e a terra, mas veio como homens, humilde, uma manjedoura. Esse é que tem todo o poder para fazer impossíveis acontecer. E tu achas porque tu tem um poder nas tuas mãos, tu és alguma coisa? Não, o poder está nas mãos do Criador dos céus e da terra, e que soprou o ar para mim estar falando, e você está aqui, respirando, me escutando. Se a nossa identidade está no trabalho e não em Cristo, o sucesso chegará à nossa cabeça e o fracasso ao nosso coração. Se tudo que a gente fizer está apenas voltado para mostrar às pessoas, o fracasso está em nosso coração, porque você não está fazendo para Cristo. Mas antes de eu entrar no final da mensagem, aí eu vou abrir o presente. Ellen, por favor, o presente. Que é para mim, talvez, para mim, para você, para todos nós esse presente. Pode abrir, pode rasgar. Eu sei que tinha muita gente curiosa para saber que presente era esse. Irmãos, vocês sabem o que é isso, né? Como é difícil a gente encarar nós mesmos. Como é difícil reconhecer os nossos erros. Como é difícil ver que a mudança precisa partir dentro de mim. Olha, quando eu olho para o espelho e digo assim: Bruno, você precisa mudar. Quando você olha para esse espelho, você é que precisa mudar. Porque se você não mudar, 2026 será igual a 2025. O Rei dos Reis é imutável, mas você é mudança mesmo. Precisa mudar de comportamento, precisa reconhecer quando erra, precisa reconhecer quando falha, precisa dizer: Jesus, eu estou sendo uma Marta, eu preciso mudar. Aí quando você mudar, o 2026 será diferente. Mas é tão difícil encarar o espelho. É tão bom dizer: ei, olha fulano, o espelho. Mas como é difícil eu mesmo olhar e dizer: eu estou precisando mudar. A mudança começa em mim e começa em você. A mudança não começa no outro, mas começa em nós. Aí eu vou deixar ele bem calminho aqui, para nós continuarmos a mensagem, porque chegou a parte boa. Você achou que seria só, meu Deus, eu estou só levando hoje, misericórdia. Mas olha o interessante, eu preciso priorizar. Priorizar o quê? Agora nós vamos aprender com Maria. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Como Jesus acalmou o meu coração. Quando ele me dizia: Bruno, você precisa mudar. Você precisa mudar e reconhecer que precisa mudar algumas coisas. Mas faça como Maria, escolha a coisa certa. E qual é a coisa certa? A presença do Senhor. O Rei dos Reis, eu queria que começasse a tocar, por favor. O Rei dos Reis está aqui neste lugar. Então escolha
o que é necessário e importante, que é a presença dele. É como se ele tivesse dizer assim: precisa você mudar, mas faça como Maria, escolha a melhor parte. Maria deixou todas as atividades, mas se prostrou aos pés do Senhor. Aí eu fui olhar quem era Maria. Lá em João 11 diz que Maria é aquela que chorou aos pés de Jesus. Maria é aquela que quebrou e entregou um perfume mais caro aos pés do Senhor. E talvez os discípulos tivessem dito: como pode uma mulher gastar um perfume tão caro? Não era melhor que ela tivesse vendido e tivesse dado aos necessitados? Mas ela entregou o melhor que havia dentro dela. Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Sabe o que Deus estava me dizendo naquela manhã, quando eu meditava? É que Maria escolheu a melhor parte. Era estar prostrado aos pés do Senhor. Era dizer assim: eu reconheço que tenho muitas coisas para fazer, mas a primeira de todas é em espírito te adorar. Quando eu acordei hoje, eu fiquei em dúvida se eu ia primeiro orar ou se eu iria primeiro fazer minhas coisas. Mas era como se Deus estivesse dizendo: ei, a mensagem tem que começar primeiro em você. E eu nem sabia que eu ia ter que obrigação, que eu nem gosto de tomar de conta de panela, e veio queimar a panela. Mas eu entreguei naquele, antes de começar meus afazeres, a minha adoração ao meu Deus. Quantos de nós estão aqui com tantas tarefas, mas entregou o melhor do teu coração, o melhor da tua adoração? Às vezes o coração tão ferido e tão triste, mas entregou aos pés dele a tua adoração. Talvez sem entender os porquês de 2025, mas entregou aos pés de Jesus a tua adoração. Talvez correu tudo fora dos teus planos 2025, mas entregou o melhor da tua adoração. Ei, chegou o tempo agora de reconhecer que nós precisamos ser a Maria e entregar uma perfeita escolha, e que ninguém, absolutamente ninguém, vai tomar a presença dele do nosso coração. Josemar Bessa diz: não é o tempo que te impede de orar, é o teu coração. Quantas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas o nosso coração é que não quer orar e não quer priorizar a presença dele. Mas chegou o tempo para um 2026 diferente. É que precisamos entregar o nosso coração ao Rei dos Reis. Qual é a prioridade do nosso dia a dia? Aí eu estava meditando. Quando nós colocamos uma camisa e abotoamos o primeiro botão errado, todos os outros ficam errados. E nós temos que refazer para abotoar novamente. Ei, faz o que é a prioridade. E qual é a prioridade nessa noite? Entregar o teu coração ao Rei dos Reis em perfeita adoração. E talvez todos os outros botões se encaixarão. Aí é que Deus me faz lembrar o que está lá em Mateus 6. Portanto, não se preocupe com as coisas que tem para resolver, mas se preocupe em priorizar o reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossas vidas controla o nosso coração, as nossas decisões e o nosso futuro. Tudo que priorizarmos é o que irá controlar o nosso 2026. Aí Billy Graham deixa um texto que eu achei fantástico. Para mim, se a mensagem todinha fosse só esse texto, eu já sairia daqui satisfeitíssimo, porque ele me responde muitas coisas e talvez irá te responder muitas coisas. Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. Tire um tempo, está tão corrido, mas tire um tempo para passar
tempo com aquele que é o Senhor do tempo. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Mas ele diz, enquanto há, Eclesiastes 3 diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para debaixo do céu, há tempo para nós mudarmos, há tempo para consertarmos, há tempo para buscarmos da presença dEle, há tempo para priorizar quem Ele é na nossa vida, há tempo de deixar algumas tarefas e deixar que Ele controle todas as coisas. Porque muitas vezes queremos ser Marta, controlar tudo. Sabe aquela liderança de controle de tudo, que nada pode fugir? Tudo tem que estar no prumo aqui da minha régia, porque senão, chegou o tempo de abrir a régia e deixar que Ele controle todas as coisas, porque Ele é o Senhor do tempo e das nossas vidas. E por fim, quase por fim, eu preciso escutar. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Chegou o tempo de ouvir o que Deus quer para nós. E hoje, nessa noite, Ele quer, sabe o que? Mudança de comportamento, mudança de pensamento, para termos um 2026 diferente. Porque se minha mente e o meu coração não mudar, será tudo igual, tudo da mesma forma, ainda dizer 2026 continuou igual a 2025. Não, você que continuou o mesmo, mas Deus queria fazer coisas novas na sua vida. E eu preciso desfrutar dessa presença. Meu irmão, 2026, por mais incerto, poderemos ter algumas escassez, mas há uma presença que ninguém vai tomar de você. 2026, talvez teremos batalhas, mas haverá uma presença que ninguém tomará de você. 2026, haverá talvez alguns conflitos para a gente resolver, mas diante da presença dEle, tudo será solucionado. 2026 é uma folha em branco, que não sabemos o que está escrito, mas haverá em todas essas linhas ainda não pautadas, uma presença que nos encherá todos os dias vindouros em 2026. Eu não posso lhe dizer o que vai acontecer. Talvez você esperasse que eu dissesse, 2026 será a realização daquilo que eu tanto almejo. Eu não estou para dizer isso. 2026 é aquilo que eu tanto almejava e tenho pedido vai acontecer. Eu não posso te dizer essa noite, mas 2026 será diferente quando eu e você mudar completamente na presença do Senhor, porque somos imperfeitos, mas há um Deus perfeito que vê todas as coisas. Aí por fim, uma coisa pedi ao Senhor, e é que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Davi talvez estava nesse momento sendo perseguido, estava procurando refúgio, e ele diz essas palavras: Senhor, eu só quero te pedir, é que a tua presença não me falte, mas que eu possa contemplar da tua bondade nesse novo ano de 2026, e eu tenho certeza que haverá uma bondade maravilhosa sobre as nossas vidas, haverá uma bondade que resplandecerá, e essa bondade virá dos céus. Oh, aleluia! Eu queria que você se colocasse de pé, para nós lermos junto o que tem aí. Como é difícil encarar nós mesmos, porque achamos que nada precisa ser mudado. Nada precisa ser mudado. Está tão bom da forma que está. Mas se você veio nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus queria lhe dizer: tem que haver alguma mudança dentro de você.
tem que haver algo diferente dentro de você. Aí, para pensar, refletir e praticar, a primeira coisa, qual a sua motivação quando você está servindo? Você faz por amor ou faz para ser amado? Porque se você faz para ser amado, você é Marta. Eu tenho que mostrar o meu serviço. Mas se você faz por amor, é porque você é Maria e você conhece quem é o Rei que está lhe sustentando, lhe fortalecendo. A segunda coisa, qual é a prioridade na sua vida? Porque as nossas prioridades revelam o que realmente nós amamos. E por fim, quando colocamos nosso tempo e energia em Deus, em primeiro lugar, nós nos tornamos felizes e satisfeitos. Quando Jesus está no controle do nosso coração, nós somos felizes e satisfeitos. Quando Jesus coloca a mão no nosso coração, nós somos felizes e satisfeitos. Aí eu quero terminar com essa frase: se você só obedece quando faz sentido para você, não segue a mente de Deus, mas você segue a sua. Que forte nessa palavra. Se tudo que eu quero, eu só faço como eu quero, da forma que eu quero, eu sigo a minha mente, mas não é a mente de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu vou descer nessa noite